Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de ligações químicas em nossa aula de número 15 sobre a teoria de ligação de valência em heteroátomos agora. E se você gostou desse tema, já deixe seu like, inscreva-se no canal e continue nos apoiando. Nós estamos estudando modelos para descrição de ligações químicas e estamos vendo a parte de teoria da ligação de valência. Agora vamos aplicar essa teoria aos heteroátomos, ou melhor, vamos ver os orbitais híbridos em heteroátomos. Então, em nossa última aula, na 14, nós estudamos mais profundamente o átomo de carbono com as suas hibridizações sp3, sp2 e sp. E assim como o átomo de carbono, os átomos de oxigênio, de nitrogênio, também podem hibridizar, também podem misturar os seus orbitais atômicos. Bem, tem alguma diferença? Tem diferença. É que átomos de oxigênio e de nitrogênio possuem pares isolados de elétrons, possuem elétrons não ligantes. E esses pares eles vão ocupar orbitais que não formarão ligações covalentes. Então, aqui a gente tem estruturas pelo modelo lá da teoria RPSCV, lembra que nos dá aqui uma geometria angular, o arranjo é tetraédrico, né? Aqui o arranjo também é tetraédrico, aqui geometria piramidal, mas vamos agora aplicar a teoria da hibridização, então, para essas moléculas. Bem, primeiro aqui para o exemplo da água, vamos falar do átomo de oxigênio. A sua distribuição eletrônica, oxigênio tem aqui número atômico 8, tem então 8 elétrons, né? Um S2, 2 S2, 2 P4. A sua camada de valência, então, né, que essa teoria da ligação de valência sempre se baseia em que as ligações químicas são formadas pelos elétrons da camada de valência e pelos orbitais da camada de valência. Aqui, então, a camada de valência do oxigênio é a camada 2, né? Possui os orbitais sp. Esses orbitais sp eles podem se misturar, eles podem se hibridizar. E a molécula de água, nós sabemos que ela tem uma geometria angular. Por que ela tem essa geometria angular? Agora, pela teoria da ligação de valência. É porque o oxigênio vai ter orbitais híbridos em sp3. Então, vamos aqui entender melhor isso. O orbital S do oxigênio ele se mistura com os três orbitais P do oxigênio, né, formando orbitais sp3. Lembra? Os orbitais sp3 eles têm uma geometria tetraédrica, como nós vimos na aula passada. Então aqui, ó, formou em azul um primeiro orbital sp3 do oxigênio, um segundo, um terceiro e um quarto orbital sp3 do átomo de oxigênio. E ele vai interagir com o quê? Com dois átomos de hidrogênio. Então veja, o átomo de hidrogênio interage pelo seu orbital s, veja aqui o orbital s do hidrogênio, orbital s do hidrogênio. E veja o que eu falei no slide anterior, o oxigênio vai ter dois pares de elétrons isolados, que quando a gente vai falar da sua geometria, nós não enxergamos. Por isso que a gente vê a geometria da água, uma geometria angular, aqui no caso. E os orbitais do oxigênio, então, eles se combinam para realmente poder gerar essa geometria angular. Muito bem, pessoal, vamos agora falar do formaldeído. O formaldeído agora, né, se a gente for ver a geometria ao redor do átomo de carbono, é uma geometria trigonal planar, né? E né, o átomo de carbono aqui com duas simples e uma dupla, ele então é um átomo de carbono sp2, como nós vimos em nossa última aula, né? Aqui na ligação dupla nós temos uma sigma e uma pi. Não é isso? E o átomo de oxigênio também vai hibridizar os seus orbitais, mas temos que lembrar aqui que agora o átomo de oxigênio precisa ser capaz de formar o quê? Além dessa ligação sigma com o átomo de carbono, uma ligação pi com o átomo de carbono. Então, olha só, o átomo de oxigênio vai hibridizar os seus orbitais na forma sp2. Por que vai ser na forma sp2? Porque para ele formar a ligação π, tem que ter um orbital que não hibridizado. Se você tiver dúvidas, veja a nossa aula anterior, onde nós explicamos com mais detalhes essa ligação π.
Mas então, aqui é necessário ter dois orbitais paralelos, um entre o átomo de carbono, outro entre o átomo de oxigênio, para a gente poder gerar essa ligação π, que é essa ligação dupla, né? Que é uma ligação de aproximação de orbitais. Veja então aqui que está estabelecida a dupla. Temos a ligação sigma, temos a ligação π aqui, né? Então, essa parte do C dupla O, né? O átomo de carbono ainda interage com mais dois átomos de hidrogênio por ligações sigma, e os outros orbitais sp do átomo de hidrogênio, então, eles vão ficar comportando elétrons não ligantes. Tá? E o ângulo aqui de ligação vai ser aproximadamente 120 graus. É claro que a gente sabe que uma ligação dupla tem uma quantidade de elétrons maior do que a ligação simples. Então eu diria que aqui seria um pouco maior, porque a repulsão entre a dupla e a simples é uma repulsão maior. Então aqui seria uns 123 graus, aqui o ângulo seria maior, tem que espaçar mais. Aqui a carga dos elétrons, ela sim tem uma maior carga negativa. E a repulsão entre ligações simples ela é menor, como nós vimos na aula de número 13 aqui, esse efeito das ligações químicas e dos ângulos de ligação. Mas então vimos aqui um exemplo que o átomo de oxigênio tem a hibridização sp2. Por quê? Porque fazendo uma dupla, ele precisa necessariamente ter um orbital p não hibridizado para formar essa ligação dupla. Tá, pessoal? Vamos agora ao exemplo da amônia com átomo de nitrogênio. Aqui, novamente, se nós formos fazer a distribuição eletrônica do átomo de nitrogênio, vamos ter camada de valência, orbital S, orbital P, que vão se misturar, que vão hibridizar. A amônia possui uma geometria piramidal, porque o átomo de nitrogênio está hibridizado em sp3. Esse átomo, então, tem 4 orbitais sp3, né? Gerados, a geometria ela é tetraédrica, então é a mesma coisa, um sp3 aqui do nitrogênio, um sp3 do oxigênio, um sp3 do carbono. O que muda vai ser o quê? É que no caso do átomo de nitrogênio, só possuem 3 átomos ligantes. Então a geometria vai ser, aqui no caso, piramidal. Ele vai ter um orbital com par de elétrons, e aí ele não conta para a geometria. Tá? O átomo de oxigênio tinha 2 orbitais com pares de elétrons, e por isso que a geometria era angular. O carbono possui 4 orbitais com elétrons formando ligações químicas. Logo vai ser a geometria tetraédrica. Tá? Aqui então nós temos um ângulo de ligação, aqui 107 graus, é um pouco menor que o ângulo normal de um tetraedro, né? Justamente porque a repulsão par de elétrons ligantes, ela é uma repulsão maior, né, do que a repulsão entre pares de elétrons ligantes. Mas então o que nós temos que chamar a atenção aqui é que para o nitrogênio fazer essas 3 ligações simples e ter o orbital que tem par de elétron não ligante, ele precisa ter 4 orbitais hibridizados em sp3, e aí ele forma as suas ligações químicas. Tá? Um outro exemplo agora é o cátion amônio, que é o NH4+. Nesse caso, o átomo de nitrogênio possui a geometria tetraédrica. E nesse caso, então, ele também está hibridizado em sp3, faz as 4 ligações simples com átomos de hidrogênio, né? E aqui está representado o orbital sp3 do nitrogênio, o orbital S do hidrogênio, aqui repetido 4 vezes. Então, quando o átomo de nitrogênio só fizer ligações simples, vai ter uma hibridização sp3, porque são 4 orbitais onde nós podemos formar as ligações frontais, as ligações sigmas, as ligações de sobreposição entre os orbitais. Aqui o ângulo ele é 109 graus e 5 minutos, é o ângulo característico aqui de um tetraedro, aqui no caso, que é a geometria no caso. Muito bem, pessoal, e se nós tivermos agora o exemplo do ácido cianídrico, HCN? Nesse ácido cianídrico, nós temos uma geometria linear, mas veja que entre o carbono e o átomo de nitrogênio temos uma ligação tripla. Novamente, os orbitais sp do carbono vão hibridizar, os orbitais sp do nitrogênio também vão hibridizar. E eles vão ter uma hibridização aqui, no caso, sp.
Por que vai ter uma hibridização sp? Porque precisa fazer duas ligações π aqui no caso. E nós temos que lembrar que as ligações π são formadas por orbitais p não hibridizados. Só aqui para nós lembrarmos, né, aqui essas figuras elas vão, conforme a gente vai crescendo, elas vão ficando mais complexas. Se você tiver alguma dificuldade aqui, dá uma olhada na nossa última aula que a gente até tenta explicar um pouquinho melhor isso. Nós temos um átomo de carbono, veja só, um orbital sp está aqui para a esquerda, formando uma ligação sigma com esse átomo de hidrogênio. O outro orbital sp está para cá, formando uma ligação sigma com o átomo de nitrogênio. Então, aqui é a primeira ligação estabelecida entre o carbono e o átomo de nitrogênio. Tá? Bem, nós temos então as outras duas ligações π. Uma ligação π está aqui entre esses orbitais π não hibridizados, aqui está na cor azul clara, né? Então aqui está uma ligação π que vai formar a tripla, e a outra ligação π que vai formar a tripla está aqui, entre esses orbitais π não hibridizados da cor escura agora, né? E então nós formamos a ligação tripla aqui, carbono-nitrogênio. Tá? O ângulo, então, aqui, 180 graus. E essas são as nossas hibridizações, são exemplos que nós temos a respeito de compostos que possuem heteroátomos, ou átomos diferentes de carbono, que a gente está analisando aqui. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem, escrevam para nós. E lembrem-se também de se inscrever em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Telegram. Um grande abraço a todos, vamos às aulas!